Elas criaram impérios gigantescos, dominaram a ciência e então, como num passe de mágica, viraram poeira. No vídeo de hoje, você vai conhecer 6 civilizações que simplesmente desapareceram, deixando para trás apenas ruínas, teorias e muitas perguntas. Os ancestrais. Pueblo imagine viver em uma cidade esculpida em rochas, cercado por cânions profundos e montanhas áridas. Assim era a vida dos ancestrais Pueblo, também chamados de Anasazi, que habitaram o que hoje é o sudoeste dos Estados Unidos. No auge, entre os séculos 11 e 13, eles criaram estruturas de até 5 andares, com centenas de cômodos interligados. Tudo isso sem ferramentas de metal, sem rodas e com técnicas de construção que até hoje surpreendem engenheiros. Mas por volta de 1300, as cidades foram completamente abandonadas. Arqueólogos encontraram sinais de desespero, casas queimadas, alimentos deixados para trás, restos humanos com marcas de facas e indícios de que os últimos sobreviventes comeram uns aos outros. Teriam sido vítimas de uma seca severa, uma invasão? Ou será que os próprios deuses que eles cultuavam se viraram contra eles? Os Olmecas. Muito antes de maias e astecas dominarem a Mesoamérica, os Olmecas já estavam lá, criando pirâmides, desenvolvendo um sistema de escrita e até mesmo observando o céu com precisão assustadora. Eles esculpiram as enigmáticas cabeças colossais, algumas com mais de 3 metros de altura e pesando até 40 toneladas. Mas o que mais chama a atenção é o nível de conhecimento astronômico que eles possuíam. Eles foram os primeiros do continente a criar um calendário solar, com base em ciclos que ainda hoje intrigam os cientistas. E então, por volta de 400 a.C., as grandes cidades olmecas foram abandonadas. Não há registros escritos que expliquem o motivo. Uma das teorias mais assustadoras aponta para uma catástrofe natural, como um vulcão ou um terremoto de grandes proporções. Mas os arqueólogos não encontraram crateras nem corpos. Então fica a pergunta: eles morreram? Ou foram levados para algum lugar? A Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, isolada no meio do Oceano Pacífico, é lar dos enigmáticos moais, estátuas gigantes feitas de pedra vulcânica, que chegam a pesar 80 toneladas. Quem construiu essas estátuas? E mais importante, como? Os habitantes da ilha, conhecidos como Rapa Nui, desenvolveram uma cultura extremamente complexa, mas também muito autodestrutiva. Estudos mostram que, para mover os moais, eles teriam derrubado a maioria das árvores da ilha. Isso levou à erosão do solo, perda de alimentos e colapso social. Os próprios Rapa Nui começaram a destruir as estátuas em rituais. Ossos humanos encontrados ao lado de fogueiras indicam práticas de canibalismo. Quando os primeiros europeus chegaram, restavam menos de 100 sobreviventes. Seria esse um caso de colapso ambiental extremo? Ou será que eles estavam obedecendo a algum tipo de profecia ancestral? Os Khmer Angkor Wat. Angkor Wat é o maior templo religioso do mundo, mas o que poucos sabem é que ele era apenas o coração de uma cidade colossal, com mais de 1 milhão de habitantes no auge. Os Khmer dominaram a engenharia hidráulica. Criaram reservatórios gigantescos, canais e um sistema de irrigação tão avançado que permitia colheitas em períodos de seca. Mas, em 1431, Angkor foi abandonada. O que causou esse desaparecimento? Novas pesquisas mostram que, por algum motivo, o sistema de água foi deliberadamente sabotado. Isso causou enchentes seguidas de secas severas, levando à fome e ao colapso. Mas o mistério persiste. Por que destruir algo que os mantinha vivos? Alguns estudiosos falam em golpes internos, revoltas, outros em influências espirituais. Mas uma pergunta permanece sem resposta. Por que os próprios Khmer decidiram desaparecer? Os nabateus, Petra. Escondida entre montanhas no deserto da Jordânia, Petra parece ter saído de um conto de fantasia. Mas a cidade não foi construída por romanos ou gregos. Ela foi obra dos nabateus, um povo comerciante que controlava as rotas de especiarias e incenso no Oriente Médio. Eles dominavam a arquitetura, criaram sistemas de água e até mesmo sistemas bancários primitivos.
Mas no século IV d.C., a cidade foi deixada para trás. Alguns dizem que os romanos boicotaram suas rotas. Outros acreditam que uma série de terremotos contribuiu para o abandono. Mas há um problema. Quase nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma necrópole, nenhum cemitério central, nenhum sinal claro de onde eles foram parar. É como se os nabateus tivessem evaporado no ar. Os maias. Quando falamos dos maias, pensamos logo em calendários, profecias e o famoso fim do mundo de 2012. Mas a verdadeira história é ainda mais intrigante. Entre 250 e 900 d.C., os maias criaram cidades-estados gigantescas, como Tikal, Copan e Palenque. Eram mestres da matemática, da escrita e da astronomia. Então, por volta do século IX, as principais cidades foram abandonadas. Evidências apontam para uma combinação mortal: uma seca devastadora, instabilidade política e guerras entre reinos rivais. Mas há algo ainda mais sombrio. Alguns dos últimos registros mostram que os próprios maias queimaram seus códices sagrados. Livros que continham conhecimento astronômico, histórico e espiritual acumulado por séculos. O que havia nesses textos que não podia ser preservado? Estariam tentando apagar algo ou esconder segredos sobre o futuro da humanidade? 6 civilizações, 6 mistérios ainda sem resposta.